Olá pessoal, então vamos iniciar a nossa quarta aula. Antes de tudo, eu quero pedir o seu like, compartilhamento, que você subscreva no canal e deixe aí nas mensagens dizer se vocês estão a gostar ou não dessas aulas, deixem as suas dúvidas ou deixem só simplesmente aí um olá que eu vou agradecer de qualquer forma, tá bem? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar aqui as influências dinâmicas, vamos trabalhar as lições kármicas, tendências ocultas e respostas subconsciente, tá bem? É o que vamos trabalhar. Bom, como nós vamos trabalhar as influências dinâmicas? Aqui em cada quadro temos um número, né? E vamos agora verificar aqui nos números totais, né, a quantidade de números correspondente a esse quadro aqui. Por exemplo, número 1. Quantas vezes o número 1 se repete aqui nessa linha? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 4 vezes ele se repete. Então, eu preencho aqui nesse quadro, número 4. O número 2 se repete 1, 2, 3. 3 vezes. Então, preencho aqui nesse quadro. O número 3, temos 1, 2, 3. Se repete 3 vezes novamente. O número 4, 1, 2, 3, 4, 5. Se repete 5 vezes. O número 5, 1, 2, 3, 4. Repetimos 4 vezes. O número 6, 1, repete apenas uma vez. O número 7, temos 1, 2, 2 vezes. E o número 8 e 9 não temos, portanto, não repetimos. Podemos colocar aqui o 0 ou deixar em branco mesmo, deixar sem valor nenhum, ok? Então, lição kármica são todos os números que temos aqui nessa tabela que não há no nome, né? Então temos aqui o número 8 e o número 9, porque não há no nome nenhum valor correspondente a esses dois números. Então, como eles estão aqui sem valores, nós vamos repetir eles aqui, 8 e 9. Ou seja, essa pessoa ela tem duas lições kármicas a aprender, que são as lições 8 e 9, correspondente ao número 8 e correspondente ao número 9, tá bem? Agora, tendências ocultas. Tendências ocultas são todas aquelas todos os números que repetem mais de 3 vezes. Não é igual a 3 ou mais, e sim mais de 3 vezes. Então, temos aqui o número 1, ele se repete 4 vezes. Então, é mais de 3, vamos colocar o número 1 aqui na tendência oculta. O número 2, ele se repete 3 vezes, o número 3, 3 vezes. O número 4 se repete 5 vezes, então vamos colocar aqui o número 4, tendência oculta, 4. O número 5 repete 4 vezes, então 4 vezes, número 5 repete 4 vezes, então vamos colocar aqui o número 5, que é mais que 3, né? Número 6 repete uma vez, número 7 duas vezes, número 8 nenhuma e o número 9 nenhuma. Portanto, temos aqui tendências ocultas 1, 4 e 5. Essa pessoa tem essas 3 tendências ocultas. Ok. Bom, pessoal, outra questão também é sobre o número de impressão, que eu não passei da outra vez. Número de impressão número 5. São pessoas que têm tendência à traição. São pessoas que não conseguem ficar num relacionamento fixo, ter apenas um parceiro ou uma parceira. Essa é uma informação adicional que eu esqueci de passar da outra vez, tá bem? Então, pronto, já preenchemos aqui as influências dinâmicas, já temos esse quadro preenchido. Então, temos aqui as lições kármicas, tarefas negligenciadas,
ou seja, coisas que nós deixamos de cumprir em vidas passadas. E engraçado que há uma involução e um retrocesso em algumas. Por exemplo, nós que temos ali um número de expressão, está correlacionado às lições kármicas, né? A forma como nós nos expressamos, nos movimentamos, o número de motivação também está correlacionado a isso. Então vamos verificar aqui quais são os números. Lá naquele caso eu tenho o número 8 e 9, mas temos que tomar atenção também por conta do número de motivação e o número de expressão dessa pessoa, porque ela pode se guiar por esses dois números. Lá eu tenho como expressão e motivação 8, motivação, e 7, expressão. Então, nós temos que ter atenção que essa pessoa tem nesta vida essas duas lições, mas a gente vai trabalhar com a lição kármica, ou seja, do passado, tá bem? Mas alertar, isso daqui fica apenas a título de informação para vocês, ou seja, algo que a pessoa também tem que prestar atenção nessa vida se ela está a negligenciar certas situações. Isso daqui também serve como um alerta, tá bem? Não só esses dois números servem como um alerta, como esses dois números também servem como um alerta, para saber se ela está realmente a trabalhar como deveria nesta vida. O estagnado. Enquanto representa o impulso, aquele que é líder, aquele que faz e acontece, aquele que está na linha de frente. Quando nós temos uma lição kármica, isso quer dizer que a pessoa foi daquele tipo estagnada, aquele tipo que não acreditava em si mesmo, deixava as coisas para depois. Quer dizer, não deixava as coisas para depois, mas não acreditava em si, não acreditava no seu potencial, não fazia também por onde aprender mais. Então era uma pessoa que tinha essas questões para resolver, tá bem? Então, nessa vida tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa que fica estagnada, sem objetivo, sem criatividade, uma pessoa sem personalidade, tá bem? Uma pessoa que não tem ambição, uma pessoa que não gosta de iniciar coisas, não gosta de fazer coisas, acha que tudo dá muito trabalho, enfim. Essa é uma lição que a pessoa tem que aprender. A lição número 2, o 2 é aquele que trabalha com a partilha, né? O amor, a cumplicidade, o diplomata. E aqui, como lição kármica, nós temos o egoísta, é aquele que ele não gostava de fazer coisas em conjuntos com os outros. Geralmente são pessoas, o 2 nessa vida é uma pessoa, geralmente são organizados, sabem o que querem. Já em vidas passadas, as lições kármicas deixava as coisas por fazer, era uma pessoa negligente, era uma pessoa indisciplinada, era uma pessoa que dava muita importância para o dinheiro e o gastava de forma também negligenciada. Então, o que tem que trabalhar agora nesta vida? Trabalhar com o amor ao próximo, ser mais diplomático, ter mais empatia em relação ao outro, trabalhar em parcerias, em grupos, tá bem? Formar alianças, tá bem? E essa pessoa também ela tem que ser mais econômica, porque geralmente são pessoas que em vidas passadas gastaram demais o que era seu e o que não era seu, tá bem? Ou seja, na realidade, o 2, em vidas passadas, as lições kármicas, é aquele tipo de pessoa que geralmente gastava o dinheiro do seu parceiro, da sua parceira, enfim. Era uma pessoa encostada, tá? E totalmente egoísta. A lição número 3. O 3, ele representa a expressão, ele representa a manifestação. E em vidas passadas era uma pessoa limitada, uma pessoa, sabe, aquela pessoa pobre de espírito, a pessoa que não tinha expressão, não tinha imaginação, tímida, totalmente fechada no mundo dela. Uma pessoa que olhava para a sua vida, mas de uma forma limitada e achava que nada era para ela, que ela não tinha autonomia ou possibilidade de criar um mundo
maior do que aquele que ela vivia, ela se contentava com pouco. Então, nessa vida tem que aprender a não ser uma pessoa tímida, a não ser uma pessoa limitada, tem que aprender a não ter limites, a saber, obviamente tem que ter limites para algumas coisas, mas saber que não tem que ter limite para a sua criatividade. Entender que se tem todo o potencial de conquista em relação ao que quer neste mundo, nesta vida, tá bem? Não pensar com limites, com uma limitação. O 4 falava, o 4 ele representa aquele que é conservador, é o organizado, é aquele que gosta de coisas sólidas, é aquele que ele, quando diz que faz, ele vai lá e faz com maestria. Já o 4, nas lições kármicas, é aquele que procrastinava muito, deixava tudo muito para depois, era desorganizado, indisciplinado, deixava os trabalhos por fazer. E nessa vida tem que trazer essa organização, essa questão do trabalho vai lhe ser mais cobrada. Eu diria que o 4, uma pessoa que tem lição kármica, aprender de número 4, 2, 4 e 8 é uma pessoa que vai ter que aprender muito com o esforço no trabalho. Também tem que aprender a ser mais concentrado, mais centrado nos seus objetivos, naquilo que quer. Então é uma pessoa que tem que aprender muito com essa lição, nesta vida. O 5 fala muito, a gente falou muito sobre mudanças e como eu disse no início, a expressão 5 fala de pessoas que gostam também de trocar muito de parceiros. Então, em vidas passadas, a lição kármica a ser aprendida era de uma pessoa, na realidade era uma pessoa que não gostava dessas mudanças, não gostava de muitas, não gostava de mudar, não gostava de coisas novas, não gostava de novidades, achava que tudo o que já tinha estava perfeito e não era preciso fazer nenhum tipo de mudança, ou seja, nenhum tipo de inovação, né? E quando a gente é muito limitado em relação a isso, a gente limita não só a nossa vida, como a vida de quem está ao nosso redor. Então, nesta vida, essa pessoa ela tem que estar mais aberta a mudanças com equilíbrio, obviamente, nas lições kármicas é com equilíbrio. Ela tem que estar mais aberta às mudanças, sem medo, sem aquele medo do que pode vir lá para frente, e tem que ser pessoas que estejam mais ligadas a tudo aquilo que é mutável no mundo, como nós podemos falar o que é mutável no mundo, valores, ou seja, bolsa de valores, moda, que é uma coisa muito mutável e transformador, tendência a inovações tecnológicas, as coisas tecnológicas, tudo aquilo que traga mudanças, mas mudanças benéficas para o mundo. O 6, enquanto o 6 em vidas passadas, o 6 ele traz muito essa energia de relacionamento, de família, essa energia mais maternal, mais paternal, e um conceito de família muito harmônico, um conceito também pode ser um conceito talvez conservador, mas não diria que entraria assim muito no 4. Mas tem um conceito de transformar, de ter uma família. Já numa lição kármica, esse 6 ele foi irresponsável, ou seja, ele teve família, mas deixou a sua família. Também deixou os filhos, deixou a esposa, é aquele que teve filhos e largou a mulher enquanto estava grávida, enfim, ou largou os pais e sumiu no mundo, enfim, foi uma pessoa que é irresponsável em relação aos seus familiares, tá bem? Não ajudou os seus familiares quando era preciso, então nesta vida terá que ter muita atenção aos seus familiares e provavelmente
os seus familiares requisitarão muito as pessoas que têm essa lição kármica a aprender. Elas serão muito requisitadas pelos seus parentes em relação à resolução aí de problemas, tá bem? O 7 era o excêntrico, né? O número 7 no geral é o excêntrico, é o carro. Em vidas passadas, a lição kármica seria o indeciso. Por quê? O indeciso, porque o 7 ele traz não só o carro representado pelo tarô, ele diz que é tanto a luz como a sombra. Então o carro você pode guiá-lo para qualquer lado, qualquer um dos lados. Portanto, o 7 já traz essa energia, e em vidas passadas ele é um indeciso porque ele, ao mesmo tempo que ele era um estudioso, uma pessoa culta, também era uma pessoa religiosa. E essa cultura, de repente, muito racional, essa sua racionalidade muito profunda, unida a uma questão espiritual, que quando falamos em espiritualidade, temos que deixar o racional de lado. Essa pessoa, ela entrava em conflitos em relação a isso. E isso lhe trazia indecisão em vários aspectos da sua vida, tá bem? Então, nessa vida, essas pessoas com 7 em lição kármica têm que aprender a ser mais... não preciso dizer que precisam ser mais espiritualizadas, mais cultas, enfim. Mas elas precisam aprender a definir projetos e definir objetivos na sua vida, para não ter indecisões, tá bem? Elas têm que tomar atitudes, e todas as atitudes que elas tomarem, elas não podem depois ficar pensando no passado ou qual o caminho que deveria ter seguido. É tomar uma atitude e olhar sempre à frente, sabendo que ter a certeza de que aquela atitude tomada foi a mais correta. O 8 traz uma energia, como eu disse, de dinheiro, materialidade. O 8 traz isso muito forte. Ele, como lição kármica, geralmente são pessoas que têm o 8 como lição kármica, são aquelas pessoas que não deram muito valor à questão tanto do dinheiro quanto da materialidade, mas não deram valor não no mesmo sentido do 2. Foi uma desvalorização em relação, assim, à riqueza dos outros. Por exemplo, uma pessoa que nasceu num berço de ouro e gastou todo o dinheiro construído durante anos da família, gastou com coisas supérfluas, principalmente supérfluas, e com coisas carnais, com coisas que apenas preenchiam o seu ego. Então, nessa vida, essas pessoas que têm a numeração que tem o número 8 de lição kármica devem aprender a valorizar mais o seu dinheiro, o dinheiro ganho, deve aprender a valorizar mais o próximo, o lado humano, não só o lado material. Se essa pessoa não aprender a ter essas duas vertentes em equilíbrio, a valorização pessoal e a valorização mesmo material, essa pessoa pode ter vários altos e baixos ao longo da vida em relação à questão financeira, tá bem? Geralmente são pessoas também que podem ter algum tipo de problemas financeiros na velhice, ou seja, são pessoas que podem ser enganadas durante a sua fase na terceira idade. São pessoas que podem ter ali algum percalço em relação a isso, então é tomar cuidado, principalmente para quem de repente queira ter aí um relacionamento com alguém mais jovem, ter cuidado porque pode ser enganado com muita facilidade. Se não aprender, obviamente, essa lição kármica. E entender que o dinheiro não compra tudo, tá bem? Geralmente são pessoas que compravam outras pessoas com o dinheiro, utilizavam o dinheiro dessa forma, de uma forma muito ruim. O 7 também está ligado a isso, a espiritualidade. Pessoas também que utilizavam a espiritualidade também de duas formas, tanto para bondade quanto para criar maldade. Tá bem? Então, tanto numa luz, trabalhava na luz e trabalhavam também na escuridão. Então, tendem a ser pessoas indecisas nessa vida.
Lição kármica número 9. O 9 é aquele o humanitário, aquele que tem empatia. Só que na vida passada ele foi desumano, foi uma pessoa fria, uma pessoa talvez como um 8. Aparentemente o 8 nessa vida é muito calculista, mas ele não tem aquela maldade intrínseca. Já o 9 tinha uma maldade já imperada nele, no coração. Portanto, era uma pessoa sem, sem muita empatia, era uma pessoa sem paixão pelos outros, tá bem? Que tratava outras pessoas com muito desafeto, como se fosse a melhor pessoa do mundo e todas as outras criaturas estivessem a um nível abaixo dela. Então, a lição a aprender nessa vida é entender que todo ser humano é igual perante aos olhos de Deus. Todo mundo é igual perante os nossos olhos mesmo. Aqui na Terra, todos nós somos iguais, seres iguais. E o que tem que aprender é isso, é o trabalhar para o próximo, é ser empático, é ajudar o próximo, tá? É uma lição que uma pessoa com o número 9 tem que aprender, que todo tipo de trabalho, de tarefa que ela for fazer, ela tem que pensar na humanidade, no que aquele trabalho que ela está a promover, aquela tarefa que ela está a promover, o que ela pode levar de bom para a humanidade e não pensar só em si, também de uma forma egóica. Então vamos trabalhar agora as tendências ocultas, né? O que são as tendências ocultas? É tudo aquilo que está interno nosso. Todos nós temos várias faces, diríamos assim. Tendência oculta talvez seria uma forma mais simples de explicar a nossa sombra. É aquilo que está lá escondido e somente aparecerá, surgirá em certas ocasiões, né? Quando a gente formos expostos a certas situações, é que essas tendências elas aparecem. É como eu sempre digo, nós não podemos julgar os outros porque nós não sabemos quantos assassinos, ladrões, mentirosos que nós temos em nós mesmos, né? Então, quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe, a gente não foi exposto a todas, cada pessoa tem a sua história, e nós não fomos expostos a tudo que os outros foram expostos, né? Cada um é exposto de uma maneira, e a gente não sabe o que está armazenado, o que está guardado dentro de nós. Então, essa tendência oculta, ela diz um pouco sobre isso, né? Aquilo que está escondido e que em determinada ocasião isso pode vir à tona. Então é uma situação, é bom nós pensarmos nisso e refletirmos em relação às tendências ocultas. Tá bem? Algumas pessoas podem já de cara se identificar, porque provavelmente durante a vida já foi exposta a alguma situação e já percebeu que tem essa tendência. A tendência a ter uma atitude, uma ação correspondente ao número que vai aparecer aqui. Então, vamos pegar aqui como nós encontramos a tendência oculta. Vamos olhar aqui as influências dinâmicas. Então, toda a categoria que tiver mais de 3, que repetir por mais de 3 vezes, ou seja, mais de 3 vezes, não é igual a 3 vezes, e sim mais, é uma tendência oculta. Então, nós temos aqui o número 1, que ele repetiu aqui no nome 4 vezes. Então, 4 é mais que 3, então nós vamos colocar aqui. Tendência oculta 1. O 2 não, porque repetiu só 3 vezes. O 3, 3 vezes. O 4 repetiu 5 vezes. Então, essa pessoa tem uma tendência oculta de número 4 também. O 5 não, porque repetiu 3 vezes. O 6 uma vez. O 7 2 vezes. O 8 nenhuma. E o 9 nenhuma. Então, essa pessoa tem 2 tendências ocultas, tá bem? Então, vamos ver o significado delas. Então, assim, o número 1 por si só, a pessoa que tem o número 1 é aquele, já disse várias vezes, é o líder, né? Aquele que ele precisa estar na linha de frente. Então, a sua tendência oculta é aquele tipo de pessoa que tende a ser autoritário, dominador, manipulador, arrogante e
totalmente egoísta. Então, uma pessoa com uma tendência oculta, ela tem que tomar atenção, com a tendência oculta número 1, ela tem que tomar atenção a esse tipo, porque ela pode se tornar ao longo da vida, ela pode manifestar, se ela, por exemplo, uma pessoa que esteja num cargo de chefia elevado, pode ao longo da vida, diante daquilo que, dos cenários onde ela convive, ela pode se tornar uma pessoa totalmente individualista, egoísta, dominadora. E isso depois vai influenciar diretamente na sua dívida kármica e nas tendências e nas lições kármicas. Ou seja, isso atrapalha imenso no caso, a construção e a resolução ou a diminuição da vibração de uma dívida kármica e de uma lição kármica, tá bem? Então, nós temos que procurar sempre o equilíbrio. Uma pessoa com tendência oculta ou uma sombra de número 2, o 2 é aquele que quer aliança, como eu já disse. Na tendência oculta é aquela pessoa que ela tende a depender mais dos outros, a estar sempre dependente dos outros, dependente do seu parceiro, da sua parceira, dependente dos amigos. Tudo que ela vai fazer, seja uma viagem, seja o que for, ela precisa sempre da companhia dos outros, ela precisa sempre da ajuda dos outros, ela precisa sempre da opinião dos outros. Então, uma pessoa com tendência oculta, número 2 ou sombra, é uma pessoa que tem que se ater a essa questão para que ela tenha uma autonomia própria, tá bem? Ela não pode ser... O 2 já carrega essa coisa muito de alianças. Então, ela não pode tornar a vida dela em fazer alianças, em só fazer alianças, porque ela perde a sua individualidade, né? Já a tendência oculta de número 3 é aquela pessoa que tem a expressão exacerbada. O 3, ele traz essa expressão, essa manifestação, o desejo de se expressar muito exacerbado, então ele é muito vaidoso, ele quer estar no centro das atenções, ele precisa estar no centro das atenções, seja no centro das atenções familiares, seja em relação aos amigos, seja no trabalho. Então isso faz com que essa pessoa ela disperse muita energia, entendeu? Para estar sempre no topo, sempre em atenção, sempre em evidência. São pessoas que perdem muitas energias ao longo da sua vida e deixam de fazer aquilo que era necessário para a sua vida, para o seu propósito de vida, porque elas precisam despender de muito mais tempo e de muito mais energia para continuarem ali no centro das atenções. Ou seja, deixam de fazer as suas tarefas, aquilo que elas deveriam fazer. Tendência oculta de número 4. O 4 é o detalhista, o perfeccionista, é aquele que tem uma tendência oculta dele, como sombra, é aquele que tem uma tendência ao trabalho, a ser aquela pessoa que sempre está no trabalho, é aquela pessoa que se afoga dentro do trabalho ou dentro das tarefas. É uma pessoa que ela foge um pouco dos seus problemas, ela foge um pouco da realidade e mergulha no trabalho. Então é uma pessoa que tende a ser muito detalhista, ou seja, perder muito tempo em questões que de repente não precisariam de tanto tempo para executar, não precisaria de tanta atenção, para fugir um pouco do mundo externo, para fugir um pouco das suas responsabilidades externas, para fugir um pouco dos seus relacionamentos. Então, uma pessoa com tendência oculta de número 4 tem que ter atenção se não está a ser demasiado fujão, eu diria assim, fujão em relação às suas questões de relacionamentos afetivos, de relacionamento interpessoais, se eles não estão a fugir focados só no trabalho. Geralmente o 4, quando está focado demais, tem essa tendência a estar focado demais no trabalho, é porque existe algo interno a ser resolvido. Ou seja, tem que encontrar ali um equilíbrio. Tendência oculta de número 5, né? O 5, ele já tem aquela tendência de mudanças, de estar sempre mudando. E como eu disse, em relacionamentos, são pessoas que
tem a tendência de sempre estar com pessoas novas, em relacionamentos novos. E o 5 tem muito a tendência também de pessoas que elas exageram um pouco, tanto no consumo de bebidas alcoólicas quanto em relação ao uso de drogas, porque tudo isso são novidades para ela. E por que explorador? Porque são geralmente pessoas que estão em relacionamentos onde elas exploram os outros em benefício próprio, tanto em questões de dinheiro como de sexo, enfim. Simplesmente elas agem como, eu diria, como gafanhotos, entendeu? Elas entram, elas exploram tudo, consomem tudo aquilo que elas podem consumir e depois vão para outro relacionamento, vão para outra casa, vão para outra família, para outro mundo, para outro ciclo de amizades, onde elas possam novamente explorar coisas para o seu prazer próprio e individual. Uma pessoa com tendência oculta de número 6 é aquela pessoa que ela traz consigo uma responsabilidade em realizar o desejo dos outros. E por trazer essa responsabilidade, geralmente são pessoas que são muito obsessivas, obsessores, suas próprias famílias, ou seja, são pessoas que se preocupam demais com os filhos, se preocupam demais com seus parceiros, se preocupam demais com seus pais, ou seja, deixam de viver a própria vida em prol do outro, porque acham que é da sua responsabilidade o poder de realização do outro. Então tem que se tomar cuidado em relação a isso, porque isso pode ser muito perigoso. Tendência oculta de número 7 é chamado o renegado por quê? Porque é aquele que ele tem uma sabedoria já intrínseca e um conhecimento já que é próprio dele, e ao longo da vida ele vai obtendo muito mais conhecimentos em relação à vida em geral, e ele acaba sendo incompreendido pelos outros, porque nem todo mundo consegue se encaixar no mundo filosófico que essa pessoa tem. Por ser uma pessoa também, pessoas também de número 7 são pessoas que vivem muito o mundo delas interno, então elas olham para o mundo de uma forma diferente e elas sentem essa necessidade, elas sentem uma carência de encontrar pessoas iguais e que enxerguem o mundo da forma como elas enxergam. E por não encontrar ao longo da vida, são pessoas que têm uma tendência a ou cair numa questão negativa, que é serem pessoas fingidas, ou seja, pessoas que fingem sentimentos, fingem ter uma vida ótima e na realidade não tem, ou seja, cai muito na mentira, ou são pessoas que caem depois em drogas, em depressões, viram alcoólatras porque elas são muito incompreendidas pelo seu próximo, elas são muito incompreendidas pelos outros e elas não conseguem encontrar o seu lugar na sociedade, porque elas estão já um passo à frente, elas têm já uma visão de mundo muito diferente. Pessoas de número 8, tendência oculta de número 8, são as pessoas materialistas, né? São aquelas pessoas que têm como tendência a questão do dinheiro. Elas acham que elas precisam de dinheiro, elas têm que conseguir dinheiro, seja de qualquer forma, e fazendo o que for. Então elas pensam mais em como ganhar dinheiro, na realidade, e não do que o dinheiro pode lhe trazer de conforto e o que elas podem fazer de bom para os outros em relação ao dinheiro. Não, elas só pensam em ganhar dinheiro, em como ganhar dinheiro, né? Então, são pessoas muito obsessivas em relação a essa questão e são demasiadamente materialistas. Fazem o que for para conquistar aquilo que querem, tá bem? Então, todos nós temos esses números, todos nós temos essas sombras, mas nós temos que ter o equilíbrio, né? Saber até onde fica o nosso limite, até onde está o limite do outro, tá? O 9 é aquele, já disse, é o humanitário, humanista, é universalista, né?
E aqui a sua tendência oculta é aquele o ativista, é aquele que está muito mais preocupado com as questões do mundo, enquanto pessoas que estão ao seu lado estão a precisar dele. Ele não tem olhos, não tem tempo, não tem paciência e não ajuda o seu vizinho, o seu parente, o seu familiar, mas ele está muito voltado às questões grandiosas, onde ele não pode fazer muita coisa, mas ele quer ter um destaque, né? É aquele que quer fazer de conta que faz. Então, tem que ter aí muito cuidado a essa tendência dessa sombra. Muitos de nós temos essas tendências, tanto o 8 quanto o 9, como eu disse. Essa tendência em querer fazer, em querer opinar. Eu acho que no mundo de hoje todo mundo gosta de julgar, gosta de opinar sobre as coisas, mas poucos saem do seu conforto, saem da sua zona de conforto para realmente fazer. Então, muitas vezes a gente fica chocado com coisas que nós vemos acontecer lá fora ou na casa do vizinho, mas há coisas acontecendo do nosso lado e a gente não dá a mínima, a gente não fala nada. Então, é aquela história. Uma vez na Cabala eu estava a ver uma história em relação a isso, onde uma criança perguntava para o pai o que ele achava da guerra que estava a acontecer no Iraque, e o pai disse para o filho que ele não estava preocupado com a guerra, porque ele estava mais preocupado com a guerra entre o seu filho, entre os seus dois filhos em casa, do que a guerra no Iraque. E é mais ou menos isso a questão do ativista. Ele não se preocupa em resolver os conflitos internos, aqueles conflitos mais próximos, que é uma tendência. Quando a gente resolve pequenos problemas, os grandes problemas eles se resolvem por si só. Então, aquela tendência que a gente tem de fugir em resolver aquelas situações corriqueiras do nosso dia a dia e pensando numa coisa maior, quando uma coisa influencia a outra. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Se cada um resolver o seu probleminha, o problemão do mundo será resolvido. Mas a gente está mais preocupado em resolver o problemão do que cada um resolver o seu probleminha. Bom, então agora vamos verificar aqui a resposta subconsciente. A resposta subconsciente, como nós tiramos e conhecemos essa resposta subconsciente. Qual número? Então vamos descobrir agora a resposta subconsciente, tá bem? Como nós descobrimos essa resposta subconsciente? Sempre do número 9, nós vamos trabalhar muito com o número 9 a partir de agora. Então, sempre subtraindo do número 9, vamos subtrair o número de lições kármicas. Lembrando que o número de lições kármicas nunca vai passar de 4, tá bem? Temos, então, dois números aqui de lições kármicas. Então, vamos subtrair do 9, 2, tá bem? Então, temos aqui 9 menos 2, temos o número 7. Então, nós vamos subtrair do número 9 a quantidade de lições kármicas. É a quantidade, não o valor que temos aqui em cada campo, e sim a quantidade. Então, 9 menos 2 lições kármicas que temos aqui é igual a 7. Então, resposta subconsciente dessa pessoa, temos o número 7. Agora vamos descobrir o que é a resposta subconsciente. Então, a resposta subconsciente nada mais é do que a ação instintiva diante de alguma situação inesperada, diante de alguma crise. É aquela ação que nós temos assim repetida, sem pensar, que é muito rápida, tá bem? É uma ação sem... Então, nós temos aqui a resposta do subconsciente. Como nós temos apenas 4 números relacionados às lições kármicas, nós não teremos aqui 1 e 2. Nunca vai aparecer 1 e 2, porque para isso nós teríamos que ter 8 números, no mínimo 8 números de lições kármicas para subtrair do número 9, para que possamos ter o número 1 e o número 2. 8 ou 7, né, no caso. Então vamos lá, vamos começar a partir do 3, que seriam 4 ou mais lições kármicas. Então temos aqui o número 3,
O número 3 é o destrutivo. Por quê? O 3 é aquele que quer sempre estar no centro das atenções, conforme eu disse, e ele tem uma tendência, como ele é muito expansivo e gosta de se dar bem com toda a gente, ele guarda em si uma, às vezes, uma raiva, e a sua resposta é muito de raiva diante de crises ou de acontecimentos dos quais ele não estava à espera. Então a sua tendência é ser uma pessoa com raiva, é uma pessoa que vai brigar com os outros se não conseguir aquilo que quer. A sua tendência é essa, a sua resposta subconsciente é essa, é ter uma resposta muito destrutiva em relação aos outros, uma forma explosiva de lidar com os outros diante de acontecimentos que não estavam programados. Resposta subconsciente, ação instintiva número 4, é aquele... O 4, ele como tem as coisas muito sólidas, ele, em geral, eu vou utilizar aqui um termo, sabe aquela pessoa mole, aquela pessoa que ela não tem ação nenhuma. Diante de uma crise, ela fica ali parada, ela fica inerte à situação, ela fica sem ação nenhuma, sem energia. Geralmente o 4, como ele tem uma estabilidade, uma estrutura muito rígida, muito forte, diante de uma crise, essa estrutura ela quebra, ela não é flexível. E por não ser flexível, ele geralmente são pessoas que ficam paradas, são pessoas que não sabem o que fazer diante de uma crise, diante de algo que de repente outras pessoas teriam uma ação muito rápida. Uma pessoa de número 4 não tem uma ação rápida. Por exemplo, se ele passar por uma situação em que ele tenha que correr ou ter um movimento muito rápido, não espere isso do 4. Ele simplesmente vai ficar paralisado, não vai ter ação nenhuma. O 5, por ser uma pessoa que gosta de mudanças, uma pessoa que gosta muito de alterações, são pessoas que são muito impulsivas e confusas. Diante de uma situação em que ela precise ter ali uma ação relacionada a algo, ela não vai saber como agir. Ela vai ficar confusa, ela vai se atrapalhar, ela não saberá como agir e vai agir de forma impulsiva, sem pensar nos prós e nos contras, vai agir de qualquer forma. Geralmente são pessoas que tendem muito a comprar demasiado, a comer demasiado, principalmente quando estão a vivenciar problemas ou certas situações problemáticas. São pessoas muito nervosas, tendem a ficar nervosas antes do tempo, tendem a acumular muito o nervosismo, assim como o 3, mas o 3 ele explode muito mais fácil diante de uma crise, diante de algo inesperado. O 6 é a abnegação, ou seja, é o abnegado, é aquele que numa situação de crise ele vai pensar mais nos outros e nas coisas, nos seus pertences, na sua casa, em como que as coisas podem se resolver, e ele não vai pensar nele, a última pessoa da qual que ele vai pensar é nele. Por isso que é abnegado, porque ele simplesmente ele se coloca em último lugar numa situação de crise, ele pensa por último nele e pensa antes nos outros, né? O 7, ele já tem aquela compreensão, e a ação, aliás, é mais analítica, ou seja, numa situação de crise, de emergência, ele primeiro, ele analisa, vamos supor, se alguém grita fogo, incêndio num ambiente onde tem uma pessoa de número 7, ela vai se levantar, ela vai perguntar o que está acontecendo, onde há o fogo, antes de chamar os bombeiros ou antes de pedir socorro. Ela precisa primeiro entender qual é todo o cenário para poder agir. Geralmente o 7 é o analítico, já o 5 é aquela pessoa que vai sentir o cheiro,
da fumaça e já vai sair correndo pedindo ajuda. O 6, vamos supor, numa mesma situação, ele vai se preocupar mais com os outros, ele não vai querer saber se aquele fogo está já muito alastrado, se é um fogo grande, se é pequeno, ele vai estar preocupado com os outros, né? Em salvar os outros. Já o 7, não, ele vai primeiro observar, vai ver de onde é, se aquilo é grande, se aquilo pode ser apagado com um copo d'água ou se é a necessidade de chamar um bombeiro. O 8, ele tá mais ligado o 8, geralmente, como ele tá mais ligado à questão material, ele tem muito mais confiança, porque ele sabe por onde ele pode pisar, ele sabe das estruturas, ele conhece as suas estruturas e conhece as estruturas no modo geral, a materialidade das coisas. Então é uma pessoa que, em geral, em situações de crises, são aquelas pessoas que vão juntos, que ajudam, que estão à frente, que elas se tornam mais ou menos sabe? São as pessoas que elas ficam mais confiantes. Numa situação de crise, são aquelas pessoas que vão para a linha de frente, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo de um incêndio, são aquelas pessoas que vão falar, vamos pegar a mangueira, pega baldes d'água, vamos começar a jogar. É esse tipo de pessoa, elas ficam mais confiantes, mais seguras, porque elas conhecem a materialidade das coisas. O 9. O 9 já fica indiferente, que é aquele que eu disse, é o ativista, né? Aquele que está muito preocupado com a questão do planeta, mas com a questão do todo, eu diria, mas quando a questão está envolvendo o seu núcleo, a sua área, a sua zona de conforto, ele fica indiferente, ele não quer se meter. Ele fica indiferente, ele deixa com que os outros façam, ele fica na dele, no mundinho dele. Então não é, ao contrário do 8, não é um tipo de pessoa que você pode contar ali num momento de crise. Ele vai ficar muito fechado no cantinho dele, não querendo se movimentar muito, achando que aquilo não é um problema dele, achando, se for um incêndio, ele vai sair do local sozinho, provavelmente, vai falar, bom, isso daqui não é problema meu, deixa eu ir para minha vida, eu quero mais é paz. Infelizmente o 9 tem essa característica. Bom, pessoal, então é isso para a aula de hoje. É isso. Na próxima aula nós vamos trabalhar o dia, o mês, o ano de nascimento e vamos trabalhar também as dívidas kármicas. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Até logo. Tchau.